português de hoje, a gente, como eu falei lá no começo, a gente vai trabalhar com os símbolos, os significados dos símbolos de pessoas com deficiências e quais os símbolos e o significado de cada símbolo, né? A gente vai ver qual foi o primeiro símbolo e qual o símbolo atual que ele generaliza, ele serve para todo tipo de deficiência, né? Se bem que eu acho meio complicado, mas isso é questão minha. Vamos lá. Então, na aula de hoje, de português, a gente vai, como eu disse, já de novo. Então, vamos lá em conhecer alguns símbolos para pessoas com deficiência. E depois a gente vai fazer perguntas. Vocês vão ter que escrever sobre isso, né? Vamos lá. A aula de português está bem legal. Eita, é o que eu ia falar, o que eu ia falar. E aí, minha gente, o que é que vocês acharam da aula de português de hoje? Falando sobre a questão de acessibilidade, os sinais de acessibilidade, não é? Muito bem. E aí, vou deixar uma perguntinha para você. Você acha que é legal, é importante toda criança com necessidade especial, seja ela física ou seja ela cognitiva, né, está em sala de aula, tem o direito de aprender igual a todo mundo? Sim ou não? Eu acredito que sim. A educação é para todos. Ficamos por aqui. Português. Literatura de imagens de acessibilidade. Conteúdo dessa aula. Essa semana está ocorrendo a Semana da Pessoa com Deficiência. E na aula de português vamos trabalhar esse assunto por meio da leitura de imagem. Uma vez que toda imagem pode nos trazer, que diga, informações. Vamos lá? Os símbolos de acessibilidade são usados desde o ano de 1950. Mas você sabe os seus significados? Sim, não? Muito bem. Olho vivo, prestem atenção. Você conhece? Estou colocando para vocês esse símbolo. Se vocês fossem me dizer o que é, o que significa, né? Você já viu um desses? Você já viu esse símbolo em algum lugar? Onde você já viu esse símbolo? O que ele significa? Hein? Muito bem. Ele foi o primeiro símbolo usado para indicar o acesso de pessoas com deficiência. Ou seja, onde é que vocês acham que podem encontrar esse símbolo, não é? E o que é que ele significa, não é? Ele foi usado, né? Criado por uma holandesa que agora eu esqueci o nome. Ele era usado para indicar, não é? A acessibilidade de algum lugar para pessoas com deficiência. Mas aí eu pergunto, sabe que toda pessoa, não com acessibilidade ou com necessidade especial tem representação através desse símbolo? Hein? Vamos lá entender isso direito. Símbolos de necessidade especial. Existe uma diferença entre acessibilidade e necessidade especial. Vejam só, todos esses símbolos têm um significado, não é? Então, temos vários símbolos aí e eles, não é? Se você olhar direitinho para cada um deles, a gente vai entender uma coisa, o que cada um se representa, não é? Muito bem. Nem todos são para pessoas com deficiência. Se você notar, tem um símbolo de mulher grávida. Aí a pergunta, e mulher grávida é uma pessoa deficiente? Não, não é? Como também tem um outro símbolo aí que não é uma pessoa, não indica pessoa com deficiência, né? E a gente vai entender isso direitinho. Atenção! Uma mulher grávida não é deficiente, mas precisa de certos cuidados e atenção. Então, os símbolos que a gente está vendo, eles são indicados, não para pessoas deficientes, e sim para pessoas que precisam de uma
necessidade especial ou um cuidado diferenciado. Como assim, professor? Veja só. Uma mulher grávida, uma gestante, já assim com 9 ou 8 meses, que está com um barrigão, e às vezes até de gêmeos, não é? Está dentro de um ônibus. E ela precisa é, se cuidar, ter cuidado com aquele ônibus. Imagine ela tem que pegar um ônibus e ir em pé no ônibus, aquele ônibus cheio, o pessoal passando e empurrando na barriga dela, não é? Uma vez que a maioria das mulheres elas ficam com um problema na circulação do pé, o pé incha, né? Pode dar trombose, não é? Não é? Alguém pode bater na barriga dela, não é? Então eles precisam de um atendimento diferenciado, que é o que a gente chama de um atendimento especial, não é? Muito bem. Aí eu faço uma outra pergunta. Se vocês fossem ler e entender esse símbolo aí, o que vocês podem me dizer? Pensem aí direitinho. Será que você já viu esse símbolo ou um símbolo parecido desse? Hein? Esse símbolo indica um lugar onde a mãe pode trocar a fralda de um bebê. Né? Imagina você está dentro do shopping, na praça da alimentação, aí a mulher vai, aí está com a criança, está com a família e um bebezinho. O bebê faz cocô na fralda e a mulher vai trocar a fralda dessa criança dentro na praça da alimentação. Vai subir aquele cheirinho pela praça, hein? Não, não é? Existe um lugar certo na maioria dos lugares dos shops, né? Não a maioria, praticamente todos os que eu conheço, tem um lugar chamado fraldário que indica esse lugar, né? Porque a criança é um ser que não consegue ir sozinho no banheiro, né? E ele precisa de um cuidado especial. E também não dá para trocar a fralda do bebê em cima da pia do banheiro, porque as pias do banheiro são pequenas. Mas enfim, então, o que é que a gente entende? Que existem pessoas com necessidades especiais que são representadas através dos símbolos. E existem pessoas com deficiências que também vão ser representadas através dos símbolos. E é isso que a gente vai entender os significados desses símbolos. Outros sinais para pessoas com deficiência. Claro, existem vários, não é? Pessoas com deficiência e para pessoas com necessidades, não é? A gente tem esse aí que é o símbolo do cadeirante, que ele é universal para pessoas com deficiência. Tem esse aí que está relacionado com surdez, mas isso não quer dizer que é para surdo unicamente, porque o para surdo ele é diferente, não é? Tem esse aí com o cérebro que é para pessoas que tenham deficiência intelectual ou o que a gente chama de deficiente mental, não é? Esse aí com as duas mãos, que é para tradutores de livro, aquelas pessoas que ficam no cantinho ou então em um certo lugar traduzindo para a língua de sinais, não é? A conversa, não é? Esse aí que é para pessoa cega, não é? E esse aí que é para leitura em braille. Braille, quem não sabe, é um tipo de leitura que é uns pontinhos. Bom, a gente vai continuar. E aí tem eu trouxe alguns exemplos, né, de símbolos para deficientes visuais, não é? Aí existe o deficiente, ele é um que é usado para deficiente visual, né, cego mesmo, e o outro, aquela pessoa que tem baixa visão. Pessoa, o que é baixa visão? Baixa visão é quando a pessoa ele mesmo usando óculos, né, a visão dele ainda não pode ser sanada, né? Ou seja, eu preciso usar óculos, né? Então com óculos eu consigo enxergar, né? E de longe eu consigo enxergar certas coisas, mas uma pessoa com baixa visão, ela precisa estar bem perto do que está lendo, né, para poder enxergar. E esse aí é o símbolo atual e universal para pessoas com deficiência, né? Ele foi criado, não é, para demonstrar o quê? O que é que ele demonstra? Que ele é a ligação, né,
de 5 pontos, de 4 pontos, né, das necessidades físicas, intelectual, visual e cognitiva, né, que é cerebral do ser humano, né? As 4 pontos e ele hoje é universal. E a gente tem também, né, o alfabeto em Libra, né? Esse alfabeto em Libra alfabeto em Libra, né? Que ele tem que é o alfabeto usado pelos surdos, né? Se bem que os surdos eles usam sinais para palavras, né? Mas também tem o alfabeto que é para ui, deu soninho agora de noite, que é para a pessoa escrever o nome de uma pessoa, né? Porque, enfim. E tem também o alfabeto em braille, né? O alfabeto em braille ele é uma escrita que cada pontinho verde desse, ele é um pontinho mesmo elevado e quando o cego passa o dedo, ele sente, não é? A, a, a escrita.